Olá, tudo jóia? Vamos direto ao ponto. Qual linguagem eu devo escolher para começar a programar? Nossa resposta é: não tem uma resposta certa para essa pergunta. Ou melhor, tem sim, mas ela é individual para cada um. Vou explicar isso assim. O Brian Kernighan e o Dennis Ritchie, que é o criador da linguagem C, definiram a linguagem C da seguinte forma: C é uma linguagem de programação de propósito geral que possibilita escrever de forma sintética, apresenta controle de fluxo e estrutura de dados moderna e um rico conjunto de operadores. C não é uma linguagem de programação de muito alto nível, nem uma linguagem grande, e não é especializada para determinada área de aplicação. No entanto, suas poucas restrições e abrangência tornam-na, para muitas tarefas, mais conveniente e efetiva do que supostas linguagens mais poderosas. Então veja bem, quando uma linguagem de programação é criada, ela tem um propósito. Ela oferece um conjunto de vantagens e recursos que são úteis para alguma coisa. No caso da linguagem C, como o próprio autor dela afirma, é atender necessidades gerais. Agora, vamos ver também como o Kernighan apresenta uma outra linguagem chamada awk. Usuários de computadores gastam muito tempo fazendo tarefas simples, manipulações mecânicas de dados, modificando o formato de dados, verificando sua validade, encontrando itens com determinada propriedade, adicionando números, imprimindo relatórios e similares. Todas essas tarefas devem ser mecanizadas, mas seria uma loucura escrever um programa para uma tarefa específica em uma linguagem tradicional como C ou Pascal toda vez que uma tarefa desse tipo surgir. Awk é uma linguagem de programação que torna possível lidar com tarefas desse tipo com programas bastante pequenos, frequentemente com uma ou duas linhas de código. Veja que Awk tem propósitos bastante diferentes da linguagem C, portanto, ela oferece recursos e vantagens diferentes. Se isso ainda estiver um pouco abstrato, veja um exemplo que o Kernighan deu em uma aula. Depois eu vou postar aqui algumas referências para você ir direto na fonte e aprofundar no tema se quiser. O exemplo foi o seguinte: um estudante de ciência da computação disse que um colega de quarto dele estava envolvido com um projeto, acho que de geologia ou algo do tipo, e recebeu uma tarefa que ele tinha. Era um conjunto enorme de dados e ele tinha que encontrar dentro desse conjunto todos os eventos que têm magnitude maior que 6. O Kernighan resolveu em C esse problema e o código que ele escreveu foi esse aqui. Depois ele resolveu em awk. Impressionante, não é? Awk foi feito para esse tipo de tarefa, mas com certeza não seria uma boa escolha para outras. Voltando para a nossa pergunta, qual linguagem eu devo escolher para começar a programar? Com isso que eu falei, a gente consegue perceber que a escolha da linguagem de programação não é somente para quem vai começar a programar, mas também para quem já sabe. E ela deve ser feita considerando as necessidades geralmente relacionadas a um problema que você quer resolver. Em quase todas as situações, para não dizer todas, o tempo que você deve dedicar para resolver um problema importa. Logicamente, a gente quer resolver um problema o mais rápido possível. Quando se trata de uma linguagem de programação, além dos mecanismos da linguagem, da forma como a gente se expressa, da sintaxe dela, um outro aspecto importante é a quantidade de coisas prontas que você pode usar, que já foram feitas por outros desenvolvedores. Nesse mundo da programação, tem algumas coisas que eu fico impressionado que existem. São coisas geniais, e uma dessas coisas que eu acho geniais é a seguinte: ao longo dos anos, para algumas linguagens, foram criadas formas simples e rápidas de compartilhar código. Então eu resolvo um problema hoje, você pode usar o código que eu fiz para resolver o mesmo problema ou um problema maior amanhã, e por aí vai. No mundo todo. A internet é o que possibilita esse tipo de coisa. Mas o fato é que, para algumas linguagens, a quantidade de software pronto que podemos usar é enorme. E isso interfere definitivamente na escolha da linguagem de programação. Bom, tendo em vista o que eu falei, e também o conhecimento que já temos, a linguagem de programação que nós vamos utilizar aqui, a princípio, para ensinar, será JavaScript. JavaScript é a linguagem da web
ela foi criada pensando em simplificar. Você não tem que tomar certos cuidados que outras linguagens exigem e tem uma comunidade imensa envolvida. O Stack Overflow, que é uma plataforma onde desenvolvedores postam e respondem dúvidas específicas sobre o desenvolvimento de software, divulgou uma pesquisa em que aproximadamente 90 mil desenvolvedores participaram. Essa pesquisa mostra muita coisa interessante. Quais países têm mais desenvolvedores, quais funções são mais exercidas, e mostra também que JavaScript é a linguagem de programação atualmente mais utilizada no mundo. Há outras linguagens também sensacionais, mas como eu disse, até mesmo pelo nosso conhecimento prévio, que também conta no tempo para resolver um problema, nós optamos e indicamos JavaScript para começar a aprender. Muito obrigado! Se você chegou até aqui, comenta para a gente o que você achou, alguma dúvida ou sugestão. Valeu!